Olá pessoal, esse é o canal Máteses e eu sou o Ícaro. E nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo uma nova resposta ao Alexandre Porto. Ele fez um vídeo sobre a questão de uma tentativa que ele apresenta de demonstrar a seleção natural pela lógica pura, que a gente vai ver que ele usa esse termo lógica pura de uma forma um tanto quanto inadequada. E ele fez esse vídeo, eu fiz uma resposta, a gente teve uma interação, inclusive. Ele se mostrou interessado, inclusive, em a gente discutir essa questão. E ele resolveu fazer um segundo vídeo. Nesse segundo vídeo, chamado A Lógica e a Estrutura da Realidade, ele apresenta algumas considerações que ele julga serem satisfatórias para defender o ponto dele. E a gente vai ver que essa tentativa novamente é insatisfatória. Por uma série de razões. Então eu vou apresentar esse vídeo aqui, vai ter basicamente duas orientações. A primeira vai ser apresentando as teses do Porto, nesse novo vídeo, e apresentando objeções a ela que eu julgo que são decisivas, são definitivas, porque é um equívoco muito grave. E no segundo momento, eu vou aproveitar essa resposta para esse vídeo do Porto para a gente discutir e aprofundar um pouco mais uma compreensão sobre essa questão da lógica, e principalmente dessa questão entre lógica pura e lógica aplicada, que inclusive foi um tópico que eu discuto na minha pesquisa. Então, basicamente essa vai ser a orientação do vídeo. Então a gente vai apresentar as teses que o Porto fornece nesse novo vídeo dele, fazer as objeções pertinentes e depois nos voltarmos para a questão da lógica pura e da lógica aplicada, que eu julgo que esse esclarecimento é fundamental para entender o porquê que esse empreendimento do Porto é completamente falho, insatisfatório. Então, basicamente é isso a orientação do vídeo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, divulguem nas redes sociais e vamos lá. Então, pessoal, indo direto ao ponto, a gente vai iniciar aqui pelas questões das teses do Porto, as teses do Alexandre Porto. A primeira que a gente encontra, e que é explicitamente a tese central dele, é que a lógica pura pode provar a seleção natural. O primeiro ponto que a gente observa aqui é que ele não tenta esclarecer o que é esse âmbito de lógica pura e como ele se distingue de um âmbito de uma lógica não pura, de uma lógica aplicada. Ele não tenta esclarecer isso, e isso é um ponto central, porque a ausência dessa distinção é o que, na verdade, faz com que ele não compreenda que esse empreendimento de demonstrar a lógica pura, a demonstrar a seleção natural pela lógica pura, é simplesmente insatisfatório. Porque se ele entendesse o que é esse âmbito da lógica pura propriamente dito, então ele veria que isso não pode ser feito. Ele poderia tentar isso por uma via de uma lógica aplicada. Mas eu vou discorrer um pouco mais sobre isso em alguns outros pontos, porque ele parece confundir a noção de lógica pura com outra coisa, que a gente vai ver já já. Então a segunda coisa que ele afirma no vídeo, e essa aqui eu só fiz questão de colocar porque ela me chamou a atenção, e que se o Alexandre Porto estiver vendo esse vídeo seria interessante ele tentar esclarecer isso, é justamente que ele afirma que se um X qualquer, que tenha se engajado com a tese dele, discorda de ou então esse X ou é um criacionista ou é um empirista. Isso me parece uma disjunção completamente descabida, porque eu não vejo qualquer relação, qualquer necessitação propriamente dita entre a negação da primeira tese e a sua vinculação com uma dessas posições diretamente. Se você, por exemplo, como eu, reconhece uma determinada compreensão da lógica pura de forma mais estrita, você não precisa se vincular nem com o empirista nem com um criacionista, na verdade. Embora, se você for um empirista, você vai ter uma compreensão um tanto deflacionada da lógica. Mas prossigamos que isso é uma questão um tanto marginal. Terceira tese. O Porto parece confundir a lógica pura com algum tipo de justificação a priori.
evidência. Ele dá um exemplo de Santo Anselmo, né? do argumento ontológico de Santo Anselmo. Esse exemplo que ele dá mostra claramente que ele confunde, né, o âmbito da lógica pura, né, que é um âmbito específico, né, da lógica, que a gente vai ver depois, com um tipo de justificação a priori. Né? Um tipo de justificação a priori. Então, essa confusão é que faz com que ele não perceba que a abordagem que ele está tomando de demonstrar a seleção natural por uma lógica pura não é apropriada. Ele deveria tentar dizer que ele está tentando demonstrar ou apresentar razões, né, que justificam a priori a seleção natural. Isso seria um pouco mais adequado. E quarto, né, ele diz que analisando apenas a estrutura da lógica, chegamos na estrutura da realidade, que implicaria na seleção natural. Como eu acho que eu cheguei a dizer na introdução, né, eu mesmo eu articulo uma teoria na minha pesquisa de realismo lógico. Né? Eu acho que certas verdades lógicas, né, elas são estruturas da realidade. Só que elas não são uma estrutura qualquer da realidade. Né? Elas são estruturas abstratas relacionais. Né? E essas estruturas, esse aspecto da realidade, né, que é o fundamento, né, dessas verdades lógicas, é um fundamento real remoto. Né? E ele não tem nada a ver com a seleção natural. Né? Então, o fato de que você assumir essa visão de realismo lógico implica na seleção natural é uma coisa que ele teria que ele não mostra em lugar do vídeo nenhum. Né? Porque, na verdade, ele tenta mostrar, só que, como a gente vai ver, é de uma maneira muito equivocada. Né? Porque ele vai cometer um erro grave. Né? Então, vamos passar para as objeções e isso vai ficar mais claro. Mas esse é o ponto central aqui das considerações que ele faz no decorrer do vídeo dele. Então, objeção 1, né, que ele dá no caso da matemática, que é por volta de aproximadamente o minuto 10. Ok? Nessa parte desse caso da matemática, que ele vai inclusive mencionar a questão do logicismo, ele vai cometer um erro, um passo grave na demonstração dele que faz com que a argumentação dele seja completamente insatisfatória, né? Seja completamente inadequada, logicamente falha, né? Porque ele comete um erro entre aplicação e modelagem implica em redução ontológica. Né? Todos os casos que ele menciona lá, né, quando ele fala, por exemplo, que a matemática se aplica à realidade, né, nós utilizamos modelos matemáticos para tratar da física, da astronomia, etc. Na biologia, o modelo Lotka-Volterra, vários modelos cosmológicos de sistemas dinâmicos, etc. Aí a gente vê a aplicação da matemática e a modelagem de aspectos da realidade, principalmente da física e das ciências naturais, da economia também, por meio de métodos matemáticos, né, chamados modelos matemáticos. E ele conclui disso, né, ele conclui do fato de que a matemática se aplica ou modela aspectos da realidade, ele conclui que há uma redução ontológica desses aspectos, né, desses aspectos biológicos, desses aspectos físicos, desses aspectos à realidade matemática. Isso é completamente absurdo, isso é um non sequitur. Né? Isso é um non sequitur, uma coisa não se segue da outra. Não é porque um determinado âmbito é modelado, né, ou é passível de uma aplicação matemática que você pode concluir uma redução ontológica desses aspectos do real à realidade matemática. E ele faz isso de uma forma dúplice, né? Porque ele assume que a aplicação e a modelagem da matemática implica na redução ontológica dessas realidades físicas, biológicas, à realidade matemática, e como ele assume o logicismo, né, ele conclui que esses aspectos da realidade são redutíveis aos aspectos lógicos. Né? Então, e aí ele se vale justamente dessa tese do logicismo para ter essa redução maximal, né, de chegar dos aspectos da realidade são completamente redutíveis aos aspectos lógicos. Né? Ou seja,
você tem uma confusão grave, né, entre aplicação em modelagem e redução ontológica, né? Isso mostra justamente que ele não entende muito bem sobre essa questão de métodos, chamado método de model building, que inclusive é uma coisa que eu uso na minha pesquisa, né? Sobre a discussão de métodos de modelagem de modelos matemáticos. Inclusive, aplico esse tipo de metodologia na questão da lógica, né? Para tratar aspectos da teoria dos modelos, teoria da prova, como modelos matemáticos. Só que o que a gente observa nesse tipo de metodologia é que um dos traços fundamentais dessa metodologia de model building, de modelagem, é duas coisas. Primeiro, se faz um recorte, né, você faz um determinado âmbito do real e, na verdade, o segundo ponto é você idealiza certos aspectos. E você nunca consegue, né, ter uma redução ontológica nisso. Pelo contrário, né? Não é porque você tem aspectos de modelagem de um aspecto que você chega a uma redução ontológica. Não é porque você modela aspectos cosmológicos, por exemplo, por meio de pontos, né? Você considera planetas, certos objetos astronômicos como pontos, que você conclui disso que eles são ontologicamente pontos, né? Dentro de uma estrutura geométrica, né? Um espaço geométrico. Isso é completamente absurdo. Então, o ponto central aqui que faz com que ele confunda, né, e que faz com que o argumento dele seja completamente falho é porque ele conclui da aplicação e da modelagem desses aspectos matemáticos ou lógicos para uma redução ontológica, ok? Somente no caso do logicismo é que se tenta fazer uma certa redução, só que ela não é propriamente uma redução ontológica, né? Na verdade, ela é uma redução um tanto quanto alética, porque o logicismo clássico, principalmente, ali no Frege, ele tenta justamente defender que as verdades da aritmética, da matemática, por meio das verdades da aritmética, são as verdades, observe. As verdades são redutíveis às verdades lógicas. Ok? Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu lançaria os seguintes objetos de questionamento e de meditação para o Alexandre Porto. Como ele realizaria a redução lógica de axiomas como o axioma do infinito? Ok? Como ele realizaria uma redução, por exemplo, do axioma do infinito e do problema da extensão que está envolvido ali no projeto do Frege, por exemplo. Como isso seria só um tópico para reflexão, principalmente essa questão sobre o axioma do infinito. E em segundo lugar, né, isso se volta justamente para o que eu mencionei anteriormente, nessa segunda objeção, né, que é justamente essa questão da confusão entre lógica pura e lógica aplicada. Né, porque, novamente aqui, como eu mencionei, o que leva ele a crer que ele está demonstrando isso por lógica pura é porque ele conflui de lógica pura e lógica aplicada. Em nenhum momento ele está tratando de lógica pura. Né? Os exemplos que ele dá, por exemplo, do terceiro excluído, são todos exemplos de lógica aplicada. Os exemplos que ele dá são distâncias do axioma do terceiro excluído, da não contradição. Ok? São instâncias, não são o próprio axioma. Não são a própria verdade lógica, né, fundamental da não contradição. Ok? São instâncias, né? Todos os casos que ele dá são de instâncias concretas, né, que estão regidas por esse princípio da não contradição. E isso se dá justamente porque ele confunde a lógica pura com a lógica aplicada, que a gente vai ver já já o que é esse âmbito da lógica pura e como ele se distingue do âmbito da lógica aplicada. E a gente vai ver justamente, a partir desse esclarecimento, por que essa consideração do Porto ela é equivocada, fundamentalmente equivocada. Objeção 3, né, que ele faz é que as leis lógicas, as leis da lógica, né, e as leis da natureza, né, quando ele menciona isso por volta do minuto 15, né, do 15º minuto, que ele menciona justamente que as leis da natureza, né, nessa medida você teria uma redução das leis da natureza às leis lógicas, porque as leis da natureza estão regidas pelas leis da lógica, ok? Isso novamente é uma confusão, porque ele confunde força modal com redução novamente.
Não é porque a necessidade lógica ela tem uma força modal superior que a necessidade nômica, que é a que está vinculada às leis da natureza, que você tem uma redução, né, das leis da lógica às leis da natureza. Na verdade, se você for ver nas teorias da modalidade, o âmbito das leis da natureza normalmente é considerado como um âmbito independente, né? Somente alguns teóricos, principalmente vinculados com o monismo, né? Com uma compreensão monista, que tentam reduzir as leis da natureza, não as leis da lógica, mas as leis da metafísica, né? Ou seja, necessidades nômicas são redutíveis a necessidades metafísicas, porque todas as necessidades nômicas são necessidades metafísicas, ok? Para quem eu já citei aqui várias vezes, né? Várias vezes não, em alguns vídeos, o artigo do Kit Feynman, né? Varieties of Necessity, que ele mostra justamente que você não consegue fazer essa redução, né? Você não consegue fazer essa redução das necessidades nômicas às necessidades metafísicas. Mas o ponto central aqui para a questão do Alexandre Porto é que ele confunde justamente a força modal, o aspecto da força modal das necessidades vinculadas na lógica com uma redução, né? Ou seja, as necessidades lógicas são mais fortes que as necessidades nômicas. Ou seja, aquilo que é logicamente necessário é nomicamente necessário, mas disso não se segue o contrário, né? Mas você não tem a volta. Ou seja, nem toda necessidade nômica é uma necessidade lógica, ok? Então, você tem justamente essa questão de força modal, né? Ou seja, as necessidades lógicas são mais fortes do que as necessidades nômicas, mas disso não se segue novamente que há uma redução das necessidades nômicas às necessidades lógicas, ok? Então, novamente, aqui é uma confusão do Alexandre Porto. E, basicamente, essas objeções são suficientes para mostrar a confusão geral do argumento do Porto, né? Ou seja, que o argumento do Porto é insatisfatório, porque ele comete uma confusão grave, ou seja, fazendo com que o argumento dele seja logicamente falho, porque há um pressuposto, né, há uma premissa oculta de onde ele parte, que é da aplicação, né, da aplicação de um âmbito como da matemática e da lógica a um determinado âmbito da realidade, se seguiria uma redução desse âmbito, né? Então, na medida em que a matemática se aplica ou modela aspectos da realidade física, da realidade biológica, se concluiria disso uma redução ontológica dos aspectos físicos e biológicos aos aspectos matemáticos. E pelo logicismo, você teria a redução dos aspectos matemáticos aos aspectos lógicos, e aí você estabeleceria justamente a tese que ele quer, que é que a lógica é uma estrutura da realidade, e por meio dessa defesa, você teria a suposta tese dele, né, que implicaria na seleção natural como uma demonstrável pelo âmbito da lógica pura. Só que, em primeiro lugar, que é o ponto que eu menciono na segunda objeção, que a gente já não está no âmbito da lógica pura, a gente já está no âmbito da lógica aplicada, porque você não está falando dos aspectos propriamente lógicos, mas dos aspectos lógicos aplicados a certos domínios da realidade. Domínio físico, domínio biológico, domínio matemático, etc. Ok? E o terceiro ponto é justamente a confusão que ele faz entre as leis da lógica e as leis da natureza, né? Que ele confunde a força modal que as leis da lógica têm sobre as leis da natureza, ou seja, as leis da lógica, como princípio da não contradição, é um tipo de necessidade lógica mais fundamental e mais forte do que a necessidade vinculada nas leis nômicas. Contudo, disso não se segue que há uma redução das leis da natureza às leis da lógica ou das necessidades nômicas às necessidades lógicas, ok? Então, novamente aí, com base nessas três objeções, se mostra claramente que os argumentos do Porto não são logicamente satisfatórios, né? Eles não conseguem sustentar a tese que ele quer, que é justamente a primeira tese aqui da lógica pura pode provar a seleção natural, porque você não consegue chegar justamente
a tese 4, que é analisando apenas a estrutura da lógica, chegamos à estrutura da realidade, que implicaria na seleção natural. Esses argumentos aqui não são bons para sustentar a tese do realismo lógico, né, que é a tese que ele quer defender, só que ele confunde aspectos da realidade. E para a gente entender por que esse empreendimento do Porto ele é insatisfatório, na base, a gente tem que justamente entender essa distinção entre lógica pura e lógica aplicada, que é justamente o que a gente vai se voltar agora. Então, pessoal, a gente vai entrar aqui justamente para entender de forma mais aprofundada essa questão em torno da confusão entre lógica pura e lógica aplicada que está envolvida ali na discussão do Porto e que faz com que ele não entenda muito bem por que esse empreendimento de tentar demonstrar a seleção natural pela lógica pura é completamente fadado ao fracasso. É justamente porque ele não entende a distinção de forma apropriada, uma distinção entre lógica pura e lógica aplicada. E como eu disse anteriormente, isso é uma coisa que eu trabalhei na minha dissertação, só que aqui eu não vou poder apresentar isso de forma completa, primeiro porque envolve muita coisa um tanto quanto complexa, que a gente ia ter que discutir lógicas de ordem superior, né, lógica de segunda ordem, lógica de ordem superior, teoria dos tipos, né, ramificada, simples, etc. e tal, e também algumas discussões sobre fundamentos da matemática, teoria de conjuntos, etc. E também a hierarquia de estruturas do Chateaubriand que ele apresenta no Logical Forms, que inclusive eu vou apresentar aqui um pouco dela, só que de forma mais simplificada e com exemplos. Então a gente vai ter aqui uma apresentação simplificada, principalmente para vocês entenderem sobre como a gente pode determinar uma distinção, como a gente pode realizar uma distinção, melhor dizendo, entre lógica pura e lógica aplicada. Isso se dá na medida em que a gente entende basicamente três categorias fundamentais aqui que vão estar em uso, né? A gente tem objetos, né? Nós temos propriedades, propriedades aqui é entendida no sentido lato, envolvendo tanto propriedades monádicas estritas, como relações, né, enádicas, etc. Então, quando eu falar de propriedades aqui, entendam sempre ela no sentido lato, tanto englobando tanto propriedades propriamente ditas, predicados monádicos, quanto relações. Ok? Quando eu falar propriedades, incluam aí isso tudo. Entendam a noção de propriedade aqui em sentido lato. Em terceiro caso, estados de coisas. Ok? Então, a gente vai entender justamente isso com alguns exemplos. Mas, como ponto de partida, a gente tem que entender basicamente o seguinte. Hoje, dados os avanços, né, da lógica, né, principalmente a partir do século XIX, depois de Frege e tal, e com os desenvolvimentos da inter-relação entre lógica e matemática, passando ali pelo Principia Mathematica, né, pelos desenvolvimentos da metamatemática ali com Hilbert, com Lindenbaum, Tarski, Gödel e muitos outros, a gente pode dizer com clara certeza que a lógica hoje ela não é simplesmente um organon, né? Ela não é simplesmente um instrumento que você se vale para realizar um empreendimento teórico, né? Ela é ela mesma hoje uma ciência formal. Isso, por exemplo, você encontra em vários autores já, né? Por exemplo, um deles, inclusive, é o próprio Newton da Costa, né? Você pode ver isso claramente, essa questão, por exemplo, nos ensaios sobre os fundamentos da lógica e no conhecimento científico, no livro sobre conhecimento científico e ensaios sobre os fundamentos da lógica, em que ele claramente articula ali um domínio, né? E esse domínio é das ciências formais. E as ciências formais, né, tem como as duas disciplinas fundamentais das ciências formais é o quê? A lógica e a matemática, né? Então a lógica, o ponto de partida fundamental aqui para se entender a lógica hoje é justamente que ela não é simplesmente uma arte diretiva da razão, como se pensava, né, de forma um tanto quanto limitada a algumas correntes da lógica ali que se vinculavam à lógica muito mais como essa arte diretiva, principalmente vinculada com as artes liberais. E hoje a lógica é uma ciência formal, ok? Segundo ponto, a consequência lógica,
né, que é a consequência lógica, ela se dá segundo a noção de validade formal como caso central da lógica. Então, a lógica, né, no primeiro momento de desenvolvimento, né, de contato com a lógica, a gente verifica justamente como a relação fundamental, a relação central na lógica, essa relação de consequência lógica. Essa noção de que uma coisa se segue de outra com determinadas restrições, né? E essas restrições se dão pela noção de validade formal, ou seja, que você tem uma relação entre premissas e conclusão e você tem uma consequência lógica justamente quando necessariamente, dadas as premissas, segue a conclusão. Ou é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. E essa relação modal, né, de ser impossível, né, um conjunto de proposições gama é uma consequência lógica de um conjunto delta, por esse componente da validade, mas é preciso de algo mais. Tem um componente formal. Isso se dá em virtude da forma lógica da coisa. Então, você tem a validade, tem esse componente modal, e a formalidade é esse componente restritivo. Não é uma modalidade qualquer, é uma modalidade fundada em aspectos formais. E a gente vai ver justamente isso. Então, a consequência lógica é uma relação, né? É uma relação de consequência, ela é um tipo de relação de consequência. Então, um ponto de partida intuitivo para a gente entender o âmbito da lógica é justamente partir das relações de consequência. E o que são relações de consequência? Eu dou uma definição. Então, uma relação de consequência, né, uma sentença sigma, é uma consequência de um conjunto de sentenças sigmazão, se somente se a verdade das sentenças de sigmazão, assumindo que são todas verdadeiras, é transmitida ou preservada de algum modo para sigma. Ou seja, a relação de consequência lógica é um tipo de relação específica. Aliás, não relação de consequência lógica, relação de consequência em geral. A relação de consequência envolvida, né, relevante aqui em questão, é um tipo específico de relação. É uma relação de consequência, né, que é determinado por um certo modo de transmitir ou preservar verdade. Ok? E esse tipo de relação de consequência é um gênero que tem muitas espécies, né? Há muitas espécies de relação de consequência. E a gente vai ver uma série de casos desse tipo. Os exemplos pragmáticos, exemplos paradigmáticos, vocês podem encontrar a discussão sobre esses exemplos paradigmáticos no trabalho da Gila Scher, né? Eu citei aqui esse The Foundational Problem of Logic, né, que é um artigo bem longo, bem extenso, acho que é uns 50 páginas, se não me engano. E também tem um livro dela, né, que para quem quiser ter um interesse mais abrangente nessa questão, é justamente o chamado Epistemic Friction, né, que é um livro que ela desenvolve de forma mais completa a compreensão dela, da lógica e o papel da lógica no sistema geral do conhecimento humano. Então, um primeiro tipo, né, um primeiro exemplo desses casos paradigmáticos de relação de consequência é a consequência material. O que é uma consequência material? Uma sentença sigma é uma consequência material de um conjunto de sentenças sigmazão, se somente se não é o caso que atualmente as sentenças de sigma são verdadeiras e sigma falso. Ou seja, a consequência material é um tipo de consequência que transmite verdade sobre a restrição da atualidade. Ou seja, por isso que ela é consequência material nesse sentido mais concreto, né, que a relação de preservação que essa consequência estabelece simplesmente é uma relação mais fraca. Só é preciso que as premissas sejam atualmente verdadeiras. Se as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Ou não é o caso que atualmente as premissas sejam o conjunto das sentenças, né, de sigmazão, que é o conjunto das premissas, são verdadeiras e sigma falso. Ou seja, a atualidade aqui é fundamental. A consequência nômica é um caso paradigmático de relação de consequência. Então, uma consequência nômica, né, é uma sentença sigma, uma consequência nômica de um conjunto de sentenças sigmazão, se somente se é nomicamente impossível que as sentenças de sigma sejam verdadeiras e sigma falso. Ok? Se vocês observarem aqui, a gente já tem aqui a impossibilidade que as sentenças de sigma sejam verdadeiras e sigma falso.
Se a gente entender, a vincular aqui a relação de verdadeiro e falso por meio da negação clássica, a gente vai ver que a gente consegue transformar essa impossibilidade dessa conjunção das sentenças de sigma seja verdadeiro e sigmazinho falso como um condicional, né? Isso por meio, se você utilizar, por exemplo, as regras de modais de modal negation, né, de negação modal, você vai inverter e vai conseguir, e alguns equivalências e a lei de De Morgan, né, você vai conseguir transformar essa impossibilidade desses dois componentes numa necessidade de um condicional que tem como antecedente o conjunto das sentenças de sigmazão e sigmazinho como consequente. Mas passemos. A quarta é a própria consequência lógica, né? Só que a consequência lógica, em geral, no trabalho da Scher, ela não tenta ir adiante e explicar isso. E aí ela apresenta uma caracterização dessa consequência lógica de uma forma um tanto quanto vaga. Então você tem que uma sentença sigma é uma consequência lógica de um conjunto de sentenças sigmazão, se somente se a verdade das sentenças de sigma, assumindo que são todas verdadeiras, é transmitido ou preservado para sigma com uma força modal especialmente forte, uma força modal mais forte do que de uma lei da natureza, ou seja, de uma necessidade nômica. Ou seja, no caso da Scher, né, uma outra formulação mais explícita seria: uma sentença sigma é uma consequência lógica de um conjunto de sentenças sigmazão se e somente se é exclamação impossível. Essa exclamação seria aí um placeholder, né, para essa força modal específica, mais forte que a lei da natureza, tal que é exclamação impossível que as sentenças de sigma sejam verdadeiras e sigmazão seja verdadeira e sigmazinho falso. Ok? Então, aqui na consequência lógica você teria uma especificação vaga por parte da Scher, né, dessa natureza modal, né, dessa força modal da consequência lógica. Eu apresento uma caracterização que suplementa essa caracterização vaga da Scher no meu trabalho, né, na minha pesquisa, que é a seguinte: como é que a gente pode explicar a modalidade lógica? A gente pode explicar a modalidade por uma modalidade, de forma geral, de duas maneiras, né, como apresenta o Kit Fine: ou por restrição ou por relativização. Por relativização, você precisa de uma noção de uma necessidade restrita, e essa necessidade restrita, por sua vez, por esse processo de relativização, você consegue determinar modalidades mais amplas, né? Mas o que é interessante, só que esse processo não consegue explicar, né, uma série de modalidades, porque normalmente a modalidade restrita que é tomada como relevante para fazer esse processo de relativização é a noção de modalidade lógica restrita, só que normalmente você acaba caindo em circularidades quando você utiliza a estratégia de relativização. Então a estratégia de restrição normalmente ela é mais promissora. Só que a estratégia de restrição ela precisa de uma modalidade fundamental mais geral, né? E essa modalidade mais fundamental mais geral é a modalidade metafísica. Então a gente pode utilizar a modalidade metafísica justamente para explicar. E a modalidade metafísica ela mesma é mais forte que a modalidade nômica. Então a gente pode explicar a necessidade lógica justamente como ela. Então a gente pode explicar uma necessidade K, né? Você pode dizer que A é K necessário se somente se A é metafisicamente necessário e A é uma verdade K. É K verdadeira, né? A é K verdadeira. Ok? Que é esse predicado ou esse operador de verdade TK aqui. Esse K aqui indicando a fonte alética, né? Qual é o âmbito de verdade que A está vinculado. Então, é uma restrição. Você tem uma necessidade metafísica. Então, a necessidade lógica, por exemplo, se a gente substituir por esse box K aqui, por L, para indicar necessidade lógica, a gente teria que uma fórmula A, uma sentença A, uma proposição A, é uma necessidade lógica, somente se ela é metafisicamente necessária e é uma verdade lógica. Só que, para isso, a gente precisa explicar justamente qual é essa fonte, né, desse casinho aí, qual é a fonte da lógica, qual é esse componente restritivo da necessidade metafísica que faz com que ela se restrinja ao do âmbito lógico. E para isso a gente precisa de uma noção de verdade lógica, que é justamente o que é interessante para entender a distinção entre lógica pura e lógica aplicada. E a gente tem basicamente o seguinte: vamos pensar no seguinte exemplo.
normalmente se dá o seguinte caso como uma verdade lógica. Por exemplo, para todo x, x é igual a x, né? Que é um caso de verdade lógica. Isso é uma verdade lógica. Só que isso não é propriamente uma verdade lógica, porque essa fórmula que a gente encontra na lógica de primeira ordem, ela tem uma estrutura meio que oculta aí. Então, o que é que ela significa na verdade, né? Ela significa, na verdade, o que você quer dizer é que você tem uma determinada relação binária, né? Você tem a reflexividade de nível 2, você precisa de uma hierarquia de propriedades, que é justamente a proposta que eu mencionei do Chateaubriand, mas isso também se expressa, por exemplo, na teoria dos tipos, né? na teoria dos tipos, e em lógicas de ordem superior, lógica de segunda ordem e lógica de ordem superior. Então você precisa de uma hierarquia de propriedades, relações, etc., para expressar esses aspectos mais gerais que estão condensados nessa verdade lógica aqui. Que é o quê? Que ela é uma reflexividade, né? Ela tem uma reflexividade da identidade, né? Essa fórmula ela expressa um estado de coisas lógico. E um estado de coisas lógico é uma combinação entre propriedades lógicas. Quais são essas propriedades lógicas? A reflexividade nível 2 para relações binárias e a identidade nível 1, né, que essas duas coisas se combinam formando esse estado de coisas lógicas, que é a reflexividade da identidade. Então, esse estado de coisas lógicas, que é a reflexividade nível 2, que se dá pela quantificação sobre as mesmas coisas. Para todo x, x igual a... E você tem essa relação binária, né, a relação de identidade binária. A identidade que está vinculada aí. Então, você tem a reflexividade como ordem de segundo nível sobre essa relação binária de primeiro nível. E essa combinação dessas duas propriedades lógicas formam estados de coisas lógicas. E é isso que uma proposição logicamente verdadeira é justamente uma proposição que denota um estado de coisas lógicas. E esse estado de coisas lógicas é justamente essa combinação de propriedades lógicas, né, que se articulam dentro de uma hierarquia que eu não vou poder aqui explicar de forma detalhada, porque seria mais complexo e tomaria mais tempo. Então, a gente pode utilizar a notação do Chateaubriand, que é uma notação que se assemelha, com, por exemplo, com o cálculo lambda, né? Então, desse lado esquerdo aqui, vocês pegarem aqui esse lado esquerdo aqui, nesse lado esquerdo você tem a propriedade lógica propriamente dita e essa estrutura predicativa, né? O lado esquerdo indica uma estrutura predicativa que se aplica sobre o lado direito. Então, o que está dizendo aqui que há uma propriedade reflexiva universal e essa propriedade reflexiva universal está se aplicando sobre uma coisa. O que é essa coisa? É uma outra propriedade, que é essa propriedade que está do lado direito, que é a propriedade da identidade. A propriedade que, como eu falei, entendam aqui num sentido amplo, porque isso aqui no caso é uma relação de identidade, ok? Então você tem essa propriedade da reflexividade que está se aplicando, né, a gente está predicando, né, na identidade, nessa propriedade lógica da identidade. Então você tem duas propriedades lógicas que estão se combinando num estado de coisas lógicas. E nessa medida isso é uma verdade lógica. Então essa é o aspecto ontológico da lógica. Isso é um caso de lógica pura. A lógica pura lida justamente com esse tipo de combinação entre propriedades lógicas e não com casos, por exemplo, que você está falando de particulares. Você está aplicando essas propriedades lógicas sobre particulares, que aí é o âmbito da lógica aplicada, que a gente vai ver já já. Então, a lógica aplicada, por exemplo, seria exemplificada por os seguintes casos, né? Você tem Frege é igual a Frege, né? Para todo x, se x é humano, então x é humano. O Russell é humano, disjunção, negação, humano, Russell, né? Então, esses três casos aqui, você tem justamente instâncias, né? São instâncias de certos princípios lógicos fundamentais. Por exemplo, o Frege aqui está se predicando o princípio que a gente já viu aqui anteriormente, dessa reflexividade da identidade. Está dizendo que Frege é Frege. Frege é idêntico a Frege. Então, essa propriedade, né, essa propriedade lógica da identidade, a gente está predicando ela a um particular, que é Frege. E, por outro lado, em 21, a gente tem aqui um caso de instância da identidade, né? A gente está dizendo basicamente que
o predicado humano ele está subordinado a ele mesmo. Né? Ele tem uma relação de subordinação a ele mesmo. Ok? Então, e no terceiro caso, a gente tem aqui que Russell é humano ou não é humano. Então, você tem Russell é humano, disjunção, negação, Russell, humano. E que é uma instância do terceiro excluído. Terceiro excluso, mas de forma mais adequada. Né? Isso, por sua vez, na notação predicativa do Chateaubriand, a gente pode expressar isso da seguinte maneira. Você tem uma propriedade lógica, né, que está do lado esquerdo aqui, que nesse primeiro caso aqui é a identidade, a relação binária da identidade, e essa propriedade lógica está se predicando sobre um particular, que é Frege. No segundo caso, você tem essa relação de subordinação reflexiva, né? Então, você está dizendo justamente que um predicado qualquer, Z, ele é subordinado a ele mesmo, e você está dizendo que o predicado humano ele é regido por essa propriedade. Você está aplicando essa propriedade lógica sobre o predicado não lógico ser humano. Ok? E de forma análoga aqui no caso do humano e Russell. Ok? Então, esses casos aqui são casos de lógica aplicada. Por quê? Porque aqui o que não há uma combinação somente entre propriedades lógicas, como a gente teve aqui nesse caso aqui. A gente tem nesse primeiro caso de lógica pura, a gente tem duas propriedades lógicas fundamentais, duas propriedades lógicas, a reflexividade e a identidade, que se combinam dentro de um estado de coisas lógico e, por sua vez, isso é um âmbito da lógica pura, é uma verdade lógica fundamental. Mas esses casos aqui não são verdades lógicas em sentido estrito, eles só são verdades lógicas no sentido derivado por aplicação. Né? Eles são instâncias sobre as quais uma propriedade lógica se aplica. Né? Então, nesse sentido, eles são justamente casos de lógica aplicada. Okay? Como mostra aqui o 23, 24 e 25. Você tem uma propriedade lógica que está do lado esquerdo, no fecho do lado esquerdo, e essa propriedade lógica se aplica sobre esses componentes não lógicos, como Frege, o predicado ser humano e Russell. Ok? Nessa medida, a gente tem claramente aqui uma compreensão, né? A gente, por meio desses casos aqui, a gente consegue entender justamente o âmbito, uma distinção entre lógica aplicada e lógica não, lógica aplicada e lógica pura. A lógica aplicada é justamente uma lógica que se vale dessas propriedades lógicas, né? Desses princípios lógicos, e os aplica em aspectos não lógicos. Né? Por exemplo, ser humano, você está aplicando um determinado predicado não lógico. Você tem componentes não lógicos envolvidos na proposição. E enquanto que na lógica pura você não tem isso. Você tem uma combinação, né? A estrutura predicativa ela se combina entre propriedades lógicas entre si, formando um estado de coisas lógico. Enquanto que nesse caso aqui, nesses casos de lógica aplicada, o estado de coisas lógico, o estado de coisas não é um estado de coisas lógico propriamente dito. Porque você tem componentes não lógicos envolvidos, né, nessa estrutura predicativa. Ok? Então, o que acontece nos casos lá que do Alexandre Porto é justamente porque ele não entende essa distinção entre lógica pura e lógica aplicada. Lógica pura não lida com casos de aplicação, lida... Na lógica pura, a gente tenta justamente... A gente lida justamente com essas verdades lógicas fundamentais, né? Essas verdades lógicas que a gente está num âmbito de abstração mais alto. Né? Aqui, no caso da lógica aplicada, a gente está num âmbito de abstração menor, né? Porque a gente já não está mais considerando essas propriedades lógicas em si mesmas, né? Estudando elas por si mesmas, suas relações entre si. Né? Por exemplo, a gente vê, que a gente estuda como a combinação de certas relações lógicas permite você concluir alguma coisa, permite se seguir alguma coisa, né? Ou seja, você tem uma relação de entailment, né? De implicação. Como determinadas propriedades se seguem uma outra coisa delas. E aí você tem esse tipo de coisa, ou casos mais abstratos ainda, que você tem a verdade lógica propriamente dita, que é só a combinação entre propriedades lógicas. Né? Enquanto que na lógica aplicada não, porque você tem componentes não lógicos envolvidos. Né? Então, todos os casos que você vê ali no caso do Alexandre Porto, nenhum deles é um caso de lógica pura, né? Porque ele já está tratando, por exemplo, quando ele menciona a não contradição, ele não está falando da propriedade,
do princípio fundamental lógico da não contradição. Ele está falando de casos aplicados da lógica da não contradição, né? Ele dá uns exemplos banais, né, de instâncias concretas, né, da não contradição, ok? Ou seja, você está pegando o princípio da não contradição e aplicando ele sobre objetos concretos, objetos, né, ordinários, né, como mesas, cadeiras, etc. E isso não é o âmbito da lógica pura, isso é o âmbito da lógica aplicada. Só que, como eu mostrei já anteriormente, do fato que você se vale da aplicação da lógica ou da matemática em um âmbito, disso não se segue uma redução ontológica. Ou seja, do fato de que eu posso aplicar, né, essas propriedades lógicas, esses princípios lógicos à realidade, a realidade, de certa maneira, está regida sobre esses aspectos, né? A realidade tem aspectos lógicos, de certa maneira, porque essas propriedades são da realidade, não são de nada, né? Elas são aspectos que você abstrai da realidade, esses aspectos formais, né? Essas propriedades e estruturas formais são abstraídas dos entes propriamente ditos, né? Como a matemática, né? A matemática também, né? Ambas estão ali no que na escola chama de segundo grau de abstração, né? Isso é uma coisa que eu desenvolvo por exemplo na minha pesquisa. Então, inclusive já vai ser publicado isso, né? Acho que até setembro. Então, até o começo de setembro, ou então o final desse mês. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente viu aqui justamente o quê? A gente viu que o caso central do argumento do Porto é falho, né? Porque ele está baseado numa confusão entre aplicação e redução ontológica. Ou seja, há um non sequitur, né? Há uma premissa oculta ali no argumento do Porto que faz com que o argumento dele não se siga. Porque essa premissa, uma coisa não se segue da outra, né? Porque ela está ancorada justamente nessa tese de que, dado uma aplicação, a modelagem de um determinado âmbito por outro âmbito, você seguiria uma redução ontológica do primeiro âmbito para o último âmbito, né? Então, se a matemática, né, você tem a caso de aplicação da matemática ou modelagem da matemática no âmbito da física, isso seguiria para ele uma redução ontológica, coisa que é claramente falsa, uma coisa não se segue da outra, né? E a mesma coisa para a lógica, que no caso dele pressuporia a verdade do logicismo, né? Então a gente viu justamente que esse é um ponto central e ele é falho, né? Disso já seria o suficiente para minar o argumento do Alexandre Porto. Só que eu aproveitei essas objeções, né, e esse vídeo sobre o Porto para a gente aprofundar mais sobre essa questão da lógica pura e da lógica aplicada e apresentar uma distinção aqui sobre o que é a lógica pura e a lógica aplicada. A lógica pura é justamente esse âmbito que estuda essas propriedades lógicas e a combinação das propriedades lógicas entre si, né? E isso, por sua vez, aponta justamente para uma ordem de hierarquia de propriedades lógicas e etc. e tal, que tem como nível básico, nível 0, os objetos concretos, né? Ok? E a lógica aplicada é justamente esse âmbito no qual você tem a aplicação dessas propriedades lógicas, desses princípios lógicos, a determinados componentes não lógicos, como predicados de nível 1, né, como ser humano, ou particulares, ou objetos como Frege, né, ou Russell. Então, eu acho que isso aqui foi suficiente, eu acho, para o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente já viu aqui que o argumento do Porto não é completamente insatisfatório e também que ele a confusão ali envolvida na proposta dele se dá justamente por uma má compreensão do âmbito da lógica pura e da lógica aplicada, né? Que é uma coisa, inclusive, que ele não faz essa distinção entre lógica pura e lógica aplicada de forma clara. Então, basicamente é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Qualquer questão, dúvida aí, coloque nos comentários, divulgue aí nas redes sociais. Ative a sinetinha também aí para vocês receberem as notificações e até mais.